das questões fundamentais na arborização urbana é a poda. Veja bem, a poda, se a gente cortar, fizer o corte no lugar correto, nós vamos minimizar muito os conflitos de uma cidade. Aqui, ó, esse exemplo aqui é bastante clássico. Aqui nós temos um lugar no galho que chama crista. A crista nunca deve ser mexida. A gente não pode mexer na crista. E também não mexer no colar ou colo, que é esse espessamento que tem aqui embaixo. O que significa isso? Esse galho, como é um galho que faz pouca fotossíntese, a natureza vai adensando aqui, vai agrupando aqui uma porção de materiais como antibióticos, como anti-inflamatórios, que vão tampar o buraco, vamos chamar assim, vai fechar, que é um processo que chama compartimentalização, mas a gente pode chamar na prática de cicatrização. Se eu cortar, se eu fizer o corte aqui, eu vou deixar um toco, tá errado. Toda poda que você viu um toco, não sabe podar. Então tem um lugar correto para você fazer a incisão, para você fazer o corte. E o lugar correto é aqui, ó. Você deixou a crista e deixou o colar. Se você cortar esse galho nessa posição, o que vai acontecer? O material que está aqui dentro, ele vai migrar para o xilema e floema e vai tampar, evitando a entrada de fungos e bactérias. E vai fechar esse acesso a fungos e bactérias da planta. Olha um outro exemplo aqui bastante interessante. Aqui, crista. Aqui, colar ou colo. Depende da nomenclatura. Aí você vai cortar exatamente nesse lugar aqui. Esse é o ponto que você vai cortar. Agora, o que é importante? Para você tirar o peso do galho, primeiro você faz um corte de baixo para cima, cortando, fazendo um corte em 1/3 do galho. E depois você faz um outro corte de cima para baixo. Quando você vai fazer esse corte de cima para baixo, não vai lascar, não vai dar uma lambida, não vai tirar uma casca e fazer um machucado na árvore. A gente pode fazer isso no braço. No braço é interessante. Aqui eu tenho um galho, né? Como que eu vou fazer? Eu corto 1/3, depois eu corto 2/3. O galho vai dobrando vagarosamente, ele dobra e fica pendurado. Aí você tira, o corta, você não machuca, aí ficou um toco. Aí depois desse toco, você vem aqui em cima fazer o corte, deixando a crista e o colar. Porque aqui vai ter um entumecimento, aqui. Vai ter um material que vai compartimentalizar. Esse eu acho que é um grande segredo, é você fazer o corte nesse lugar, nesse local. Quem faz um curso de poda precisa saber isso com precisão. Isso se chama corte de precisão. Agora, é fundamental isso, você vai diminuir os impactos que tem na cidade inteira se você aprender a fazer o corte, exigir, fiscalizar, porque as pessoas fazem o corte exatamente nesse lugar. Chama corte de precisão. Você dá primeiro corte, segundo corte e o corte de precisão. Fazendo isso, não precisa passar defensivo, remédio, esse negócio de passar tinta, essas coisas, é tudo bobagem. Por quê? Porque senão você vai inibir o material que tem aqui, que vai fechar o espaço que a gente vai abrir. Bem, aqui é um exemplo clássico de trabalho bem feito, que foi fechado o espaço. A árvore fez o trabalho, porque não tirou a crista e não tirou o colar. A árvore conseguiu tampar o buraco do corte. Retirado o corte errado, buraco na árvore. Esse aqui está evidente que quem cortou não sabia cortar. Você vê do lado de cá, foi retirado a crista e foi retirado o colar. Isso não vai fechar jamais, isso vai ficar um buraco. Aqui fungo, bactéria, formiga, começa a ter uma vida dentro da árvore. E ele vai adentrando com a árvore, você vai fazendo um oco na árvore por dentro. Aí fica um buraco lá dentro. Então são defeitos que ele pode ser causado pelo homem ou pelo... Isso aqui provavelmente foi um carro que bateu, alguma coisa assim. Mas isso dá para arrumar. Isso aqui chama galho cruzado. Ele nasceu, ele deveria vir nessa posição, e inverteu e foi para lá. Ele fricciona no tronco, ele vai ficar frágil. Ele teria que ser retirado urgentemente. Você fazer um corte nessa posição, em bisel, chama em bisel, de forma que a água bata e escorra. E você preserva a crista e preserva o colo. Vai fechar.
Agora, se você olhar nesse de cima aqui, ó, é um exemplo clássico. Olha aqui a crista. Essa aqui nunca pode ser retirada. E aqui, colo, eu repito o tempo inteiro, colo e crista. Isso não pode ser retirado em hipótese alguma. Se você não retirar o colar ou o colo, você fazer o corte fizer o corte nessa posição, vai fechar. Acompanhe o galho, vai acompanhando o galho ali em cima para você ver onde fizeram um corte errado, naquela ponta lá. Nunca deveria ter sido lá, deveria ter sido aqui, ó. Ele nunca poderia ter feito isso. Aí ele causou um grande crescimento, um grande nascimento de galhos epicônios. Galhos epicônios são galhos frágeis, nasceram da pele da árvore. O que vai ocorrer? Amanhã vem um vento, quebra, as pessoas não sabem por que não quebraram, porque veio alguém aqui e fez errado. Se você cortar reto, a água vai parar aqui e vai umedecer. Umedecendo, ela facilita o fungo. O fungo gosta de umidade. Gosta, o habitat dele é a umidade. A gente fala gosta porque as pessoas entendem mais fácil. Se você fizer um corte nessa posição, a água vai parar e vai umedecer. Se fizer assim, a água bate e escorre. Olhem só o tamanho do corte de um galho. Enorme. Isso, olha só, vou pôr palma aqui. São praticamente 2 palmos. 40 centímetros deve ter aqui. 40 centímetros de corte. E fechou. Fechou por quê? Porque foi feito um corte absolutamente correto. Ele deixou a crista e deixou o colar ao colo. Não sei se foi porque eu, sem querer, isso permitiu que ele fechasse o espaço que teria. Esse exemplo aqui é fantástico, entendeu? De gente que cortou corretamente. E olha como que fechou. E olha o tamanho, 40 centímetros de corte.